Mas existem situações que às vezes acontecem conosco. No início deste ano, eu cheguei a pensar que talvez não pudesse participar da viagem romântica deste ano. Passei por uma situação difícil que eu nunca tinha passado na minha vida. Cheguei a pensar que talvez não tivesse mais oportunidade de estar aqui, junto com vocês, repartindo a palavra, compartilhando, vivendo essa maravilha de estar aqui. Situações difíceis às vezes acontecem conosco. Não temos controle sobre elas. Às vezes é uma situação de enfermidade que se achega a nós, como no meu caso. Às vezes é uma situação de dificuldade financeira que chega e bate a porta. Um período de desemprego prolongado, um conflito no casamento, um conflito com os filhos. Às vezes é uma perseguição. Existem situações que se achegam até nós, causam apreensão, preocupação, desespero, aflição, e nós podemos até chegar diante de Deus e fazer essa pergunta: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você já teve uma situação dessa que você chegou a perguntar para Deus, e falou: Deus, por que isso comigo? Quem já teve uma situação assim? Provas, momentos, dificuldades que passamos e que muitas vezes não entendemos. Normalmente não entendemos, não sabemos a resposta, perguntamos para Deus, mas Deus tem a resposta. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Quando situações como essa chegam até nós, precisamos nos apoiar numa palavra. O tema desta palavra é: Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele deseja realizar nas nossas vidas e através de nós. Mas quando as dificuldades estão diante de nós, nós precisamos nos apoiar numa promessa de Deus, numa declaração dEle que faz toda a diferença nesse momento e nos mantém de pé, nos mantém seguros de que Ele está no controle. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim, Paulo escrevendo, registrou isso: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu te perguntar de novo, pastor Zé Mauro já perguntou e você já disse, mas eu quero ouvir de novo. Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus aqui? E quem ama a Deus aqui? Eu creio que todos nós aqui amamos a Deus, ou a grande maioria. Temos de fato a nossa vida vinculada, ligada ao Senhor, expressamos o nosso amor a Ele. E se nós amamos a Deus, vamos ver coisas maravilhosas, tremendas da parte de Deus. Nem vimos, nem ouvimos tudo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas esse texto também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é mais fácil para nós entender isso quando a situação é boa, quando é uma vitória, uma conquista, quando é algo que estamos adquirindo e ganhando, um problema que é resolvido, quando um emprego aparece num momento de dificuldade, quando existe algo que chega até nós e nos faz sentirmos alegres, felizes, e aí sim nós podemos entender, essas coisas estão cooperando para o meu bem. Mas é mais difícil entendermos que as dificuldades, as lutas, as provações, as aflições que muitas vezes nos acometem, também são para o nosso bem. Palavra de Deus, Ele não mente, é isso mesmo. Tudo que Deus proporciona e permite para nós é para o nosso bem. Inclusive as dificuldades, as provações. Quando Deus permite que nós passemos por uma provação, Ele não está desistindo de nós, Ele não está esperando que a gente
seja reprovado nessa prova. Ele não está proporcionando isso, falando, não tem mais jeito, esse daqui eu já desisti, eu vou permitir uma dificuldade para que ele desista e vire as costas para mim. Não, não, a expectativa de Deus não é essa. Toda vez que Deus permite que uma provação seja colocada diante de nós, Ele nos coloca à prova, para que nós possamos fazer essa prova, passar por essa prova e sermos aprovados. Deus espera a nossa aprovação, Deus espera que a gente galgue um degrau maior, que a gente suba um estágio, que a gente conclua um módulo, uma etapa e passe para a seguinte, que é mais elevada do que a anterior. Deus está proporcionando a nós condições e oportunidade para nós crescermos. Deus espera que nós galguemos degraus cada vez maiores. E por isso Ele coloca diante de nós essas oportunidades de passarmos por dificuldades, provações e sermos aprovados para mais uma etapa, para mais uma jornada que Ele preparou para nós. Mas esse texto termina dizendo que Ele permite muitas situações nas nossas vidas e espera que a gente entenda que elas cooperam para nosso bem, porque Ele tem um propósito para as nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, e Ele conclui que a nossa vida está mediante o propósito que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu um propósito para nós. Ele estabeleceu algo que nós vamos passar, porque Ele de antemão já estabeleceu, segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. Deus espera que a gente conheça esse propósito e caminhe nele, amém? Agora eu te pergunto, você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você sabe, sim ou não? Às vezes você já tem a revelação de parte dele, mas tem muito mais coisa da parte de Deus. Você já perguntou para Deus, por que eu moro naquele lugar? Por que eu trabalho naquele emprego? Por que eu estou inserido na família? Naquela família que o Senhor me colocou, por que eu estou ali? Muitas vezes a gente não tem resposta, mas Deus tem. Deus preparou para a nossa vida uma jornada, um caminho, um trilho para seguirmos. E durante muito tempo nós não entendemos, não conhecemos, não caminhamos nesse trilho, decidimos viver a nossa vida segundo bem entendíamos, e muitas vezes caminhamos de costas voltadas para Deus. Mas tem um momento em que Deus chega para nós e apresenta o caminho que Ele estabeleceu, o caminho que Ele preparou, o caminho que Ele, desde a eternidade, já tinha em mente. O propósito de Deus é eterno. O propósito de Deus existe para as nossas vidas, existe antes de nós existirmos. Antes de nascermos, Deus já tinha em mente o que Ele queria fazer nas nossas vidas e através de nós. Isso é atributo de Deus, a onisciência. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe sobre todas as pessoas em todo o tempo. Tem um texto na Bíblia, em Jeremias, capítulo 1, verso 5. Deus disse assim para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus preparou um caminho para Jeremias, mas ele não é o único privilegiado e não é exclusivo isso a ele. Deus nos conheceu desde a formação do ventre das nossas mães. Desde aquele momento, Deus já estabeleceu o que aconteceria na nossa vida, e hoje o que você está vivendo, as experiências que você está tendo, as revelações que você está recebendo de Deus, tudo isso que está sendo plantado na sua vida, Deus já havia preparado. Mas Ele não tinha como colocar isso em nós, até o dia que decidimos dizer sim para Deus, amém? Quem já disse sim para Deus aqui?
Quem já disse: Deus, a minha vida está na tua mão, o Senhor faça dela o que o Senhor bem quiser, eu estou disponível para ti, eu quero ter um encontro verdadeiro, intenso com o Senhor, para te conhecer, para receber das tuas revelações, para poder caminhar no propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida, que é muito melhor do que aquele que nós possamos próprios estabelecer. Deus estabeleceu muitos e muitos profetas, além de Jeremias. Estabeleceu sobre a sua vida, sobre a minha vida. E o que um profeta faz? O profeta transmite a palavra que Deus revelou. E Deus tem uma vontade ardendo no coração dele. Paulo escreveu isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 5. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Quem já conhece essa verdade? Só esses. Então você está conhecendo hoje. Quem já conhece essa verdade? Quem já sabe que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus? Quem já foi alcançado pela salvação de Deus? Esse desejo está no coração do Pai. Mas Ele não deseja que isso atinja somente a nós aqui. O desejo de Deus é que todos, diga todos, os homens, as mulheres também, cheguem a esse conhecimento. Mas como é que aquelas pessoas com quem convivemos, ao redor de onde moramos, no trabalho, aonde estudamos, aonde nós vamos poder encontrar pessoas que não conhecem essa verdade? Deus espera que alguém revele isso a elas. Se você conhece, é porque alguém já te revelou, sim ou não? Quantas semanas tiveram pessoas visitando muitos de vocês, revelando e revelando Jesus, porque é assim que se processa. E o conhecimento chegou sobre a vida daqueles que passaram a caminhar com Deus, porque a decisão veio em cima de uma revelação. Jesus é o único caminho. Muitos podiam pensar, por tantas vezes eu tentei me aproximar de Deus, segui-lo, viver uma vida com Deus, mas havia tanta dificuldade, não havia paz, havia uma série de empecilhos, até que alguém trouxe essa revelação, essa verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade, só Ele é o mediador entre Deus e os homens, e Ele precisa estar sendo revelado para todos. Como isso vai acontecer? Através dos profetas e das profetisas de Deus, amém? É assim que a verdade de Deus é revelada, é assim que Deus consegue alcançar a todos os homens, a todas as pessoas. Mas o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas vai se cumprir num período de tempo. Há um período que Ele estabeleceu, o período do cumprimento do propósito de Deus enquanto estivermos vivos. O propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas enquanto estivermos vivos. Deus estabeleceu um tempo de vida para cada um de nós. Não sabemos, mas Ele sabe. Deus nos deu a vida, é dom dEle, é um presente dEle. Mas um dia Ele vai recolher, um dia Ele vai tomar de volta. Durante esse período em que nós temos a oportunidade de desfrutar da vida que Deus concedeu a nós, Ele deseja revelar o propósito dEle para nós. E espera que a nossa resposta seja: Senhor, eu seguirei no propósito que o Senhor estabeleceu para mim. Eu seguirei nas revelações que o Senhor apresentou para mim. Mas há um tempo, vai chegar um momento, como chegou na vida de tantos e tantos homens de Deus, os dias se completarem. O profeta Eliseu entendeu desde cedo
que havia um propósito na vida dele, e ele passou a seguir Elias, o seu líder, o seu discipulador, se apegou a ele, buscou receber tudo o que ele podia da parte de Deus, na pessoa de Elias. Mas chegou um tempo em que os dias de Eliseu terminaram. No segundo livro de Reis, capítulo 13, no verso 14, diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. A Bíblia diz aqui que chegou um momento em que Eliseu ficou doente, mas que aquela doença era a doença que o levaria à morte. Deus podia curá-lo. Eliseu operou muitos milagres. Ele foi ousado, decidiu pedir para Elias, no seu último pedido, porção dobrada do Espírito que estava sobre ele, e isso lhe foi concedido. Eliseu fez o dobro de milagres do que Elias. Eliseu profetizou, porque esse era o propósito de Deus para a vida dele, era um profeta, operava milagres, muitas e muitas situações. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que milagres, a ação sobrenatural de Deus estava envolvida na pessoa de Eliseu, mas chegou um momento em que esses dias se completaram, mas até o último dia, no último dia de vida de Eliseu, ele estava fazendo aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele, ser um profeta. Ele não se calou. Às vezes você caminha muito tempo com Deus e vai passando o tempo, fala, nossa, eu já fiz muita coisa, agora eu vou me aposentar, vou relaxar. Eliseu estava aqui no leito de morte, horas antes de morrer. Recebeu a visita de um rei. E o que ele fez? Profetizou. Disse para Jeoás, pega o seu arco, as suas flechas, atira pela janela. Quantas flechas você atirar, você vai destruir, você vai lutar com os sírios e essa batalha é vencida. E aí Jeoás atira 3 flechas, Eliseu Eliseu fica irado e fala, você tinha que atirar 5 ou 6, porque aí você ia eliminar esse exército dos sírios por completo. Como você só eliminou, ele lançou 3, você vai eliminá-los e vai vencer parcialmente, não vai destruir totalmente. Mas ali, até o último momento da sua vida, ele estava liberando a palavra de Deus na vida de alguém aqui, na vida do rei. Mas no verso 20, diz, morreu Eliseu e o sepultaram. O tempo dele foi concluído. Mas no tempo em que ele esteve vivo, ele viveu intensamente o propósito que Deus tinha para a vida dele. Muitos outros homens de Deus passaram por situações em que o tempo chegou ao fim. O apóstolo Pedro escreveu na segunda carta, no capítulo 1, verso 14, na sua segunda carta, Pedro escreveu, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro está dizendo aqui que ele sabia que ele estava próximo da morte, deixar o tabernáculo, deixar o corpo dele. Deus já me revelou, eu vou morrer logo. Quando ele escreveu essa carta, ele sabia que os dias dele estavam chegando ao fim. Pedro já sabia, desde os tempos em que ele caminhou com Jesus, qual seria o gênero de morte que ele ia morrer. Jesus já havia revelado que ele seria martirizado. E Pedro teve a oportunidade de ser morto muito tempo antes, mas isto não aconteceu. Acompanha a leitura desse texto, queria que nós víssemos aqui algo acontecendo na vida de Pedro. Em Atos capítulo 12, de 1 a 7. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro estava ali acorrentado, soldado dos lados, soldados na porta, ele estava guardado, porque Herodes, que já havia matado a Tiago, e isso foi bom para ele, o povo gostou. Herodes determinou que ia matar Pedro também, matá-lo em praça pública. E na noite que antecedeu ao dia em que estava estabelecido para Pedro morrer, a Bíblia diz que havia oração incessante da igreja em favor dele. Pedro estava dormindo, eu aqui fico imaginando, se nós tivéssemos já a certeza, e Pedro sabia, Herodes já tinha matado a Tiago, e tinha dito que ia matá-lo no dia seguinte, ele já sabia. Se nós soubéssemos que íamos morrer no dia seguinte, a gente ia conseguir dormir a noite anterior. Mas Pedro estava aqui, eu imagino, seguro de que a vida dele estava nas mãos de Deus, por isso ele estava dormindo. Seguro de que Deus estava no controle de tudo. E sem ele imaginar, de repente aparece um anjo, o toca, acorda. Ele se levanta, as cadeias, as algemas caem. O portão de ferro da fortaleza se abre automaticamente, ele sai por entre os soldados, vai para fora. E Deus o livra dali. Como que os soldados não viram? No dia seguinte, Herodes chama os soldados e pergunta o que aconteceu. Ninguém sabia explicar o que aconteceu. Foi um milagre. Deus livrou Pedro da morte. Os soldados morreram porque deixaram Pedro escapar. Mas Deus livrou Pedro da morte. Por que Pedro não morreu naquele dia? Você sabe por quê? Por quê? Por quê? O propósito de Deus ainda não havia se cumprido na vida dele. Tinha muita coisa ainda para Deus fazer usando a vida de Pedro. Deus falou, não é o momento, tem muita coisa ainda mais para acontecer. E Deus o livrou da morte. Pedro foi usado para trazer a revelação de que o Evangelho também é estendido aos gentios, aqueles que não são judeus, a nós que não somos judeus. E ele foi usado depois disso no concílio para defender perante todo o governo, a liderança da igreja lá nos seus primeiros, no seu início, de que o Evangelho também deveria ser pregado aos gentios e não somente aos judeus. Deus tinha algo para usar e fazer com que a vida dele tivesse sentido, uma ação importantíssima, que isso fez com que o Evangelho chegasse a todos nós. Aleluia, por isso. Pedro também tinha que caminhar e pregar, e aí, na sua jornada, ele aproxima-se dele, João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos. Pedro o chama de meu filho, num determinado momento da Bíblia, porque tornou-se um discípulo dele. E Pedro caminhou muitas vezes, pregando, revelando, transmitindo tudo aquilo que ele tinha visto, tudo aquilo que ele conhecia de Jesus, e João Marcos estava lá, observando, ouvindo e vendo. E isso foi muito importante, para que Marcos pudesse escrever o Evangelho, sobre a vida de Jesus, que ele não viu, mas ele recebeu através da vida de Pedro, e registrou na Bíblia, e que tanto nos abençoa esse Evangelho. Muitas coisas aconteceram na vida de Pedro, e Deus o livrou da morte, até o momento em que se completaram seus dias. E a vida de Paulo? Esse camarada deu trabalho para Deus. O apóstolo Paulo, ele também, chegou um momento na sua vida em que ele escreve uma carta ao seu discípulo. Na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 4, verso 6,
Paulo diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que nesse momento, que ele estava prestes a morrer, também martirizado. Ele estava ali já contando os dias e falando: o que eu tinha que fazer, eu já fiz. O meu tempo se completou. E esse tempo chegou e Paulo morreu. Mas antes desse tempo, 25, 30 anos antes disso, muitas situações aconteceram na vida de Paulo, em que ele quase morreu, mas Deus o livrou de todas. O que aconteceu na história de Paulo traz um relato para nós muito importante. Deus sempre está conosco em todas as situações. E vai nos livrar da morte, enquanto o tempo não se completar. Em Atos capítulo 14, de 19 a 20, relata aqui um episódio na vida de Paulo. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Esse texto que relata aqui o momento na vida de Paulo estava lá no início da sua jornada. Foi a primeira viagem que Paulo fez. Paulo teve uma experiência marcante com Jesus, entregou e foi usado por Deus em muitas situações, mas chegou um momento em que ele iniciou a sua jornada missionária. Paulo fez 4 viagens. Mas nessa primeira viagem missionária, ele saiu ali da igreja em Antioquia. Os irmãos oraram e abençoaram Paulo e Barnabé e o enviaram para uma viagem missionária. Saíram. E logo a primeira cidade que ele entrou, que ele chegou ali, as 3 primeiras cidades, Icônio, Listra, Derbe, muito próximas uma da outra. Mas chegando ali logo na primeira cidade, ele pregando e falando de Jesus, os judeus, os religiosos da época, aqueles que não queriam entender, ou pelo menos tiveram muita dificuldade, de que o que Paulo fazia era a favor de Deus e não contra Deus agora, instigaram as multidões dizendo: esse homem blasfema. Aí eles saíram, Paulo saiu de Antioquia e alguns judeus foram atrás dele. Chegou na primeira cidade, Paulo pregou e foi para a segunda cidade, saiu de Icônio, foi para Listra, e ali em Icônio, outros judeus também se ajuntaram e perseguiram Paulo até Derbe, chegando lá. Aliás, até Listra, chegando lá, instigaram as multidões e falou: esse homem blasfema, esse homem fala contra Deus. Acusações injustas, que muitas vezes nós também passamos, mas Deus estava com Paulo. A Bíblia diz que esses judeus apedrejaram Paulo, sobre a acusação de que ele blasfemava contra Deus, e que após o terem apedrejado, o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Eu tenho uma posição em relação a esse texto, a Bíblia não diz claramente, mas para mim, Paulo morreu nessa hora. Por tudo aquilo que acontecia e que envolvia aquele momento. Na lei dos judeus, na lei de Israel, haviam sentenças. Se alguém fazia alguma coisa que era passível de castigo, ela recebia um castigo. Um dos castigos era receber 39 chicotadas. Uma quarentena menos um. Paulo recebeu várias vezes. Mas era um castigo. Era para tentar transmitir para a pessoa: pare de fazer o que você está fazendo, senão vai te acontecer coisa pior. Mas esse castigo não matava a pessoa, ela não morria. Ela só era castigada. Mas na lei, a sentença de morte era estabelecida para quem blasfemasse. Paulo foi acusado de blasfemar contra Deus.
embora não tivesse feito isso, e foi apedrejado. E não eram pedrinhas pequenas, não, eram pedras grandes, lançadas aos montes, que ao atingi-lo, poderia ter quebrado os seus ossos, afundado o crânio, ter feito uma série de estragos no corpo dele, a ponto de que aqueles que estavam apedrejando chegaram próximo e o deram como morto. Essas pessoas que apedrejavam se certificavam se a pessoa estava morta. E uma pessoa morta tinha que ser arrastada para fora da cidade, e ele foi arrastado. Tudo isso aconteceu com Paulo, por isso que eu entendo que Paulo morreu. Deus permitiu uma experiência na vida dele, e em seguida o ressuscitou. Porque a Bíblia diz que os discípulos rodearam Paulo. Paulo estava lá, jogado naquele chão, sem qualquer ação em movimento. Os discípulos rodearam Paulo. E a Bíblia não diz que esses discípulos colocaram Paulo numa maca e o levaram para o hospital para ele ser tratado e ficou hospitalizado lá um tempo até se recuperar. A Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam rodeando Paulo, ele se levantou sozinho. E esse homem era ousado, ele faz o que? Ele volta para a cidade de onde ele foi apedrejado, entra na cidade, passa mais um dia ali, e no dia seguinte sai com Barnabé para Derbe, que era a próxima cidade. Eu creio que Deus livrou Paulo da morte nessa ocasião, porque havia ainda muito a se cumprir do propósito que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia relata isso. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Já sabe? Precisamos pedir para Deus revelar. Vocês que estão assistindo, também sabem qual é o propósito que Deus tem para a vida de vocês? Deus tem um propósito, e Ele quer revelar. Paulo recebeu essa revelação desde o início. Paulo vivia perseguindo os judeus, ele estava do lado contrário, ele lutava contra Deus. Perseguia, prendia, matava os cristãos. E numa dessas viagens que ele estava fazendo para Damasco, no caminho, Jesus apareceu para ele. E lendo a Bíblia você vai ver essa história, ele cai, fica cego, e por alguns dias ele está numa casa, e ali naquela cama eu creio que ele ficou durante muito tempo, pensando tudo aquilo que ele já havia feito. A Bíblia diz que ele ficou como que passando um turbilhão pela vida dele, recalcitrando, ele estava ali, pensando e pensando e pensando, por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. E Deus revela o propósito que ele tinha para a vida dele. Atos 9:15 diz que Deus chama um profeta. Cadê os profetas aqui? Onde estão? Deus chama um profeta, alguém que pode levar a palavra dele para alguém que está perdido. Paulo estava perdido, sem orientação, estava ali vivendo uma luta com Deus. Aí Deus chama um profeta e chama esse homem, Ananias, fala, vem cá Ananias, vai até a presença desse homem. Ananias fica receoso, não, mas ele veio aqui para nos matar. Deus falou, vai, porque agora ele precisa receber a revelação da verdade, do meu propósito para a vida dele. E Deus confere essa palavra a Ananias, e Ananias chega até Paulo. Em Atos 9:15 diz assim, mas o Senhor lhe disse para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus revelou aqui qual era o propósito que ele tinha para a vida de Paulo. Primeira revelação. Por que Paulo não morreu no momento em que ele foi apedrejado? Ele não havia ainda naquela ocasião pregado para os reis e autoridades. E Deus havia dito, ele vai levar o meu nome perante os reis. Deus não permitiu que nada acontecesse na vida de Paulo, que ele morresse, nenhuma situação de perigo que ele passou, até que se cumprisse todo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Pensa num homem que deu trabalho para Deus. Pensa num homem que se enroscava sempre, estava sempre metido em confusão, porque ele era destemido. Ele não se intimidava não, ele encarava, enfrentava tudo que aparecia, e Deus estava lá, mandando anjos, mais anjos, para guardar a vida dele.
até que se cumprisse todo o propósito. Deu muito trabalho para Deus, mas Deus preservou a vida dele. Ele faz um relato na segunda carta aos Coríntios de algumas coisas que aconteceram com ele e que puderam ter ocasiões em que ele quase morreu. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 ao 26, diz o seguinte, Paulo relatando isso. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes castigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágios, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Meu Deus, quanto perigo esse homem passou. Mas em todas essas situações, Deus estava com ele, preservando a vida dele. Teve uma ocasião em que ele foi picado por uma cobra venenosa. As pessoas falaram, essa cobra tem um veneno mortal, esse homem vai morrer daqui a pouquinho. Paulo sapecou a cobra no fogo. A cobra morreu, mas ele não morreu. E por que Paulo não morreu em nenhuma dessas situações? Porque ainda não se havia cumprido o propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus preparou para nós uma jornada. Não é por acaso que estamos aqui hoje. Não é por acaso que Deus nos preservou de situações de perigo, de morte tantas vezes. Deus preparou de antemão todos os momentos para as nossas vidas. E para vocês que passaram por esse encontro nesse fim de semana, Deus havia preparado esse encontro desde a eternidade. Quantos e quantos perigos aconteceram na sua vida? Quantas cadeias Satanás tentou lançar para te prender nas drogas, na prostituição? Quantas vezes Satanás lançou sobre a mente, não só de vocês, de todos nós, pensamentos de morte tentando roubar a vida? Quem já teve situações de perigos em que foi envolvido? Quem de vocês já tiveram situações? Quem pode dizer, eu passei por perigos. Graças a Deus Ele me livrou de todas elas, amém? Porque Ele tinha um propósito para estabelecer e revelar na vida de cada um. E nesses 2 dias vocês receberam a revelação do propósito que Ele tem. E agora, caminhem nele, amém? Deus quer cumprir o seu propósito e Ele espera que a gente busque conhecer. E nesses dias, não é só isso, tem muito mais para Deus revelar. Mas Ele já revelou, já se revelou, já se apresentou, já disse o que pretende fazer em vocês e através de vocês. Então, saiam radiantes daqui. Que a nossa vida tenha sentido na onde nós estamos, aonde Deus nos colocou. Porque existe um tempo que Deus preparou para nós. Deus preservará a nossa vida até completar o propósito que Ele tem para nós. Enquanto esse propósito não se cumprir por completo, Ele vai preservar a nossa vida. O pastor César Castelhanos, da Colômbia, em Bogotá, que iniciou a visão da igreja celular no modelo dos 12. Aqui nós caminhamos com as células, com os grupos de discipulado, os grupos de 12. Ele iniciou isso há um tempo atrás, e quando ele iniciou a igreja em Bogotá, fez um arraso naquela cidade. Milhares e milhares de jovens, de pessoas se converteram, e muitas pessoas que estavam envolvidas nas drogas, estavam envolvidas na criminalidade, estavam envolvidas numa série de cadeias na vida dela, foram libertas por Jesus. Mudaram de time, passaram a estar do lado de Jesus. Isso trouxe um prejuízo muito grande para os traficantes, para as pessoas da marginalidade daquela cidade. E eles decidiram criar uma emboscada contra o pastor César. Cercaram o carro dele, metralharam, dispararam muitos tiros, e ele recebeu os tiros, e foi para o hospital, ficou muito tempo no hospital, quase morreu. Mas conseguiu sair de lá. Quando ele saiu do hospital, continuou fazendo o que ele tinha que fazer.
Ele escreveu um livro, e nesse livro ele fez uma declaração. Ele disse assim: El hombre de Dios es inmortal, hasta que se complete o propósito que Deus tem para a sua vida. O homem de Deus, a mulher de Deus, não vai morrer até que se complete o propósito que Deus estabeleceu para a vida dela. A sua vida tem um propósito, e Deus vai te preservar até cumprir esse propósito. Não desanime, não retroceda, não se acovarde, não desista diante das dificuldades, porque Deus vai te levar até o fim em vitória, amém? Deus vai completar tudo o que Ele preparou para nós. No início desse ano, eu passei por uma situação bastante difícil. Nunca tinha passado por uma situação como essa. No final do ano passado, eu peguei uma gripe muito forte, com dores na cabeça. Eu fui na emergência, no hospital, tirei radiografia da cabeça e constatou uma sinusite nas duas faces. Eu tratei essa sinusite. Naquela ocasião, eu também tirei radiografias do tórax para verificar se estava com pneumonia, mas não estava com pneumonia. Mas naquela radiografia, revelou que havia um tumor no meu tórax, bem aqui no centro do tórax. E ele já estava com 7 centímetros de diâmetro. Eu nunca tinha sentido nada, nunca tinha percebido nada. Os exames que eu sempre faço, eu sou muito cuidadoso com isso. Regularmente eu faço exames de sangue, todos os exames necessários. E aí nenhum exame tinha apontado nada, não sentia nenhuma dor, não sentia nada no meu físico que pudesse indicar que esse tumor estava ali. Mas ele estava ali. Não devia estar, mas estava no lugar errado. Mas Deus proporcionou uma situação para revelar isso. Se eu não tivesse tido essa gripe tão forte, eu não teria procurado por 2 vezes na mesma semana uma emergência hospital. Eu tenho uma saúde boa. Mas Deus revelou que estava ali. E ele precisava sair, porque ali não era o lugar dele. Mas, durante aqueles dias, eu cheguei a pensar e falei: Deus, será que vai ser por essa enfermidade que o Senhor vai completar os meus dias aqui na terra? Será que esse é o momento? E essa situação é que vai proporcionar com que eu morra e chegue até a tua presença? O cirurgião disse: é uma cirurgia de médio a alto grau de importância. Vai proporcionar muitas dores. Os órgãos vão ser mexidos e você vai sentir dores. Vai ser necessário, depois da cirurgia, você ficar 2 dias na UTI, mais alguns dias no hospital, talvez uma semana ao todo você fique. E é um processo de recuperação mais lento. Nós não vamos fazer a biópsia agora, porque tem que retirar de todo jeito. Vamos remover esse tumor e depois faremos a biópsia para ver qual tumor é. Isso foi no início de janeiro. E a cirurgia foi marcada para o dia 2 de março. Foi 1 mês e meio em que eu passei junto com a minha esposa ali, orando a Deus e falando: Deus, o porquê disso? Uma expectativa grande, porque eu não sabia que tipo de tumor era. Ia só verificar isso depois. Havia ali algumas expectativas de que o processo seria arriscado. Ele falou: pode ter várias intercorrências na cirurgia. Vamos programar uma cirurgia por vídeo, onde não vai ser necessário abrir aqui no centro, vai ser melhor a recuperação, mas o processo cirúrgico, para ser feito por vídeo, abrindo aqui embaixo, para remover o tumor, um dos pulmões vai ter que ser anulado, vai ter que murchar. E depois da cirurgia, na recuperação, ele vai precisar se expandir. Situações que, quando chegam até nós, há uma apreensão muito grande. Mas em todo o tempo, eu e minha esposa nos apresentamos diante de Deus e dizendo: Deus,
as nossas vidas estão nas tuas mãos. Na semana que antecedeu a cirurgia, eu e minha esposa sentamos lá no sofá de casa e tivemos um tempo de oração, conversando, de chorando na presença de Deus e sentimos muita paz. Sentimos de fato a certeza de que Deus estava cuidando de tudo, que aquela situação, embora difícil, preocupante, segundo a promessa da palavra dele, era para cooperar com o nosso bem. Era para algo que Deus tinha estabelecido para que acontecesse, para que aquilo pudesse trazer crescimento, pudesse trazer experiências. E nós sentimos paz. E eu fui para a cirurgia seguro de que Deus estava no controle pleno de tudo que estava acontecendo. Mas com aquela apreensão, será que eu saio dessa cirurgia? Bom, passei pela cirurgia. Depois da recuperação, quando eu acordei na UTI e abri os olhos, eu disse, que bom, Deus, os meus dias não se acabaram ainda. O Senhor preservou a vida. Por quê? O Senhor preservou. O que tem ainda para frente para que eu possa viver? Naqueles dias ali no hospital, Deus trabalhou muito na minha vida. Nessas ocasiões, nós somos levados por Deus a rever valores, a analisar e ver a nossa vida, coisas que temos muitas vezes feito, posturas que temos, e Deus dá uma repaginada. E falou muitas coisas em relação à minha vida pessoal, em relação à vida familiar, em relação à vida profissional, em relação à vida ministerial. Deus usa essas situações para nos revelar o que Ele tem para nós. A cirurgia foi um sucesso. O cirurgião saiu da cirurgia radiante, alegre, foi ali, procurou a minha esposa, tinha alguns irmãos também que estavam ali juntos, ele estava radiante, ele só não falou, a cirurgia foi uma bênção, mas ele falou, a cirurgia foi um sucesso. Não teve problema nenhum, deu tudo certo. A recuperação foi rápida, eu saí do hospital 2, 3 dias antes do que ele havia previsto, não senti as dores que ele falou que eu ia sentir. Mas eu tenho certeza que naquele momento de dificuldade ali, numa situação em que eu não sabia se eu ia sair do hospital com vida ou com morte, a igreja estava orando em meu favor. Eu tenho certeza e recebi apoio de muita gente, muitos de vocês lutaram junto comigo essa batalha. Não só a equipe de intercessão da igreja, muitos e muitos irmãos próximos estavam orando, intercedendo, Senhor, coloque a mão, preserve a vida, e ali havia realmente uma luta. Eu sei que o diabo tenta usar essas situações para nos tirar de cena, para nos arrancar da nossa jornada. Mas Deus coloca a mão dele, que é mais forte, para nos preservar na jornada, enquanto o propósito dele ainda não se cumpriu. E eu entendi isso da parte de Deus, falei, Deus, tem ainda caminho pela frente. Muito obrigado a todos vocês que lutaram comigo nessa luta. A todos que direto ou indiretamente participaram em oração, em telefonemas, em contatos, porque faz uma diferença muito grande para a gente sentir esse apoio da igreja lutando conosco. Depois de alguns dias da cirurgia, fez a biópsia e saiu o resultado da biópsia. E a biópsia revelou que é um timoma. E que como a biópsia revelou que ele foi retirado por completo, não foi necessário fazer nem sessões de químio nem de rádio. Só um acompanhamento de protocolo médico por um certo tempo. Eu fiz exercícios respiratórios intensos por vários meses, fisioterapia para que o pulmão voltasse à sua condição normal, porque ele foi bastante encolhido para esse tumor poder sair. Ele não voltou 100%, mas já voltou bastante. E o médico disse, o cirurgião disse, falou, talvez não volte totalmente, porque aí o diafragma sobe, há uma alteração aqui no nervo frênico, e aí pode ficar aí uma restrição que não vai te impedir de você fazer tudo o que você quiser, a não ser que você queira usar muito o diafragma. Então, eu falei, mas doutor, o que eu não posso fazer? Ele falou assim, bom, você não vai poder cantar ópera se você quiser. Eu falei, doutor, não tem problema nenhum, eu canto baixinho.
eu vou desistir da minha carreira política, da minha carreira de músico e vou fazer só aquilo que eu puder fazer. A minha jornada está pela frente. E eu tenho me sentido muito bem. O Senhor tem renovado, estabelecido as forças. E Ele espera encontrar um coração que deseja conhecer qual é o propósito que Ele estabeleceu. Deus deseja revelar o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Deus deseja nos revelar esse propósito. Deus deseja falar conosco, falar pessoalmente. Deus deseja revelar o propósito que Ele tem para as nossas vidas. É o item 4. Depois de uma experiência dessa, não há como não se aproximar mais de Deus. Não há como você chegar diante de Deus e falar: Deus, o que ainda tem pela frente? O Senhor mostrou através da situação que o tempo não acabou, que tem tempo pela frente. Não sei quanto tempo, Deus sabe, mas eu quero viver esse tempo intensamente na Tua presença. E comecei a orar, eu e minha esposa sentávamos e orávamos juntos e pedíamos: Senhor, o que o Senhor tem para nós? Já caminhei um bom tempo já junto com o Senhor, desde que eu me converti em 1980, já são 39 anos. Em 85, Deus me mostrou, através de 2 visões, muito claras, o propósito que Ele tinha, onde Ele desejava me usar. E Ele revelou que Ele ia me usar na área de ensino. E me mostrou ali, eu tenho esse propósito para a sua vida. E eu tenho, durante esse tempo, com muito mais intensidade, naquela época, e uns anos para trás, envolvido e dedicado na área de ensino, em escolas de crescimento, em exame, que tinha muitas situações onde eu posso usar e exercer e cumprir o propósito que o Senhor tinha para a minha vida. Mas Deus também mostrou que nos usaria como casais. Eu e minha esposa tivemos muitos problemas no início do casamento. Nós vivemos vários anos com dificuldades, porque nós somos muito diferentes, mas muito mesmo, gente. Mas Deus coloca do nosso lado sempre a pessoa certa, amém? Sempre Ele coloca a pessoa certa. E a nossa vida passou por dificuldades para que nós pudéssemos crescer, amadurecer, vencer aquelas lutas para transformar isso em vida. E podemos usar durante muitos e muitos anos, temos usado até hoje, nosso ministério com casais, para abençoar casais que têm dificuldades, mas que elas não vão destruir um casamento, mas vão ser degraus que vão ser galgados para um nível maior e melhor na vida conjugal. Deus tem usado-nos para isso e vai usar, mas se tem algo a mais que Deus tem a fazer na minha vida, na vida da minha esposa, caminhamos juntos naquilo que nós fazemos, temos um chamado para caminhar juntos. Se tem algo mais, nós queremos saber, e por isso, depois dessa situação, semanas seguintes à cirurgia, nós oramos juntos e pedimos: Senhor, nos revele o que o Senhor tem, o porquê de tudo isso. Qual é o propósito que o Senhor tem nessa situação? E começamos a pedir para Deus nos dar uma palavra, para Deus revelar o que Ele tinha para as nossas vidas, para que aquilo que Ele tinha estabelecido, nós pudéssemos conhecer para caminhar nele. Eu fiz a cirurgia em março, em abril teve a revisão aqui na igreja. E mesmo ainda no período de recuperação, ainda com algumas limitações, eu e minha esposa decidimos, vamos participar de todas as reuniões. Vamos estar lá. E vínhamos no carro para cá, por vários dias, naquele período da conferência, orando a Deus, falou: Senhor, fale conosco nessa noite. Nós estamos indo lá, sem nenhum objetivo, queremos te ouvir, Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco através das palavras, através das canções, que nesse congresso possamos sair lá com a palavra do Senhor. Na sexta-feira à noite, quando o pastor Edmundo da Guatemala estava terminando a palavra que ele preparou naquele dia, na sexta-noite, muitas pessoas vieram até aqui à frente. Várias pessoas se aproximaram aqui, a maior parte das pessoas estavam aqui neste lugar aqui, e ele orou por várias pessoas. Vários que chegaram aqui, ele orou, impôs as mãos,
repartir uma palavra. E naquela noite, ele caminhando e orando pelas pessoas aqui, eu não cheguei até a frente. Eu estava sentado na cadeira ali, a primeira cadeira naquela ponta. E o pastor Edmundo chegou até aqui o canto da escada, se abaixou e com a mão ele me chamou para vir à frente. Aí ele se ajoelhou e disse: largo caminho tenho diante de ti. Eu te levantei. Ainda tenho um propósito e uma obra para cumprir na sua vida. Avante. Deus revela a palavra dele para aqueles que querem receber e ouvir. E Deus quer revelar pessoalmente, Ele fala ao nosso coração, Ele transmite para nós. Eu não cheguei até a frente, fiquei até ali, e eu percebi e observei naquela noite, eu não vi o pastor Edmundo chamando mais ninguém que estava sentado para vir à frente para repartir uma palavra que Deus havia dado a ele. Muitos chegaram aqui à frente, alguns subiram, várias pessoas chegaram aqui, receberam a palavra que ele tinha ministrado, mas eu fiquei ali, e durante aquele tempo, observando o que ele fazia e pedindo a Deus: Senhor, nos dê uma palavra. Eu espero uma palavra. E Deus sabe as dificuldades que às vezes eu tenho de receber isso, a minha mente racional. E Ele fez, e Deus desceu no meu nível. Deus sabia que era importante eu ter essa confirmação de que Ele me notou no meio de uma multidão de mais de 13.000 pessoas, chamou e repartiu uma palavra. Eu sei que existe algo pela frente. Deus disse que tem ainda algo, que o caminho é largo, que Ele me levantou naquele momento, a hora que eu escutei, eu te levantei, eu me vi deitado ali no leito, naquele dia, especialmente no dia que eu estive na UTI, que eu não tinha força para fazer nada, e estava totalmente ali, vencido por aquela situação pós-cirúrgica. Mas poucos dias depois já estava de pé, ativo, caminhando na presença de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai me preservar de pé, que Ele me levantou para me levar a muitos lugares. Deus tem algo para repartir ao nosso coração. E Ele vai repartir quando nós abrimos o nosso coração e declararmos para Ele: Senhor, fala conosco. Revela-nos o que o Senhor tem para a minha vida. Você já sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você já buscou isso diante de Deus? Um dia caminhamos contra Deus, até que Ele se apresentou para nós e decidimos mudar de time. De que lado você está? Contra Deus ou a favor de Deus? Às vezes você pode imaginar que não está contra Deus, mas vivendo a sua própria vida, sem que Ele seja aquele que guia os teus passos, que determina o caminho por onde você vai andar, você está caminhando contra Deus. Paulo caminhou contra Deus durante muito tempo na vida dele, até que Jesus apareceu para ele e o chamou e falou: agora você vai caminhar comigo. E ele aceitou, porque ele poderia ter recusado, ele poderia ter recobrado a vista como ele recobrou e retornado às práticas que ele tinha antes, mas ele aceitou. Graças a Deus, porque vocês que estão aqui aceitaram, e que tantas e tantas pessoas hoje à noite aqui aceitaram esse convite de Jesus: venha estar comigo e viver na minha presença, porque eu vou viver na sua vida para sempre, dirigindo, conduzindo, mostrando o caminho seguro. Como Deus disse essa palavra para Paulo, Deus tem uma palavra para cada um de nós. Eu sei que você já recebeu a mensagem da verdade, mas Deus quer completar o que Ele ainda tem para fazer. Eu queria pedir que você ficasse de pé e que todo